Olá, meu nome é Andrei Gonçalves Correia e eu sou aluno de Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E esse é um vídeo didático, com um cunho didático, em que eu falarei um pouquinho sobre o meu tema de pesquisa que eu estou fazendo atualmente. Então, meu tema de pesquisa é a responsabilidade como um princípio ético em Han Jonas, né? É uma pesquisa que eu iniciei faz mais ou menos uns 6, 7 meses, e foi uma pesquisa que eu fiz para ter uma introdução no pensamento do autor, né? Devido a algumas mudanças de pesquisa que eu fiz, estava estudando outros autores e passei a estudar esse autor. E como introdução, e também devido a uma questão que a academia, que a universidade exigia em uma disciplina, era fazer um artigo científico. Então eu acabei fazendo em Han Jonas, né? A responsabilidade como princípio ético em Han Jonas, né? Eu utilizei como base esse livro aqui, que é o Princípio e Responsabilidade. Esse aqui é uma versão traduzida em português, de 1979, e a tradução é de 2006. Ou seja, é um livro bem contemporâneo, um livro bem atual ainda. Até que nem todas as obras de Han Jonas têm traduzidas para o português do Brasil, assim. Isso é uma complicação porque ele é um filósofo muito recente, né? Han Jonas é um filósofo do século XX, nasceu em 1903 e morreu em 1993, ou seja, ele morreu faz 20 anos apenas, né? Então suas obras ainda estão sendo estudadas, estão sendo analisadas e até sendo reescritas em outras línguas, né? Então, o que significa essa questão da responsabilidade como um princípio ético, né? O Han Jonas, ele é um judeu alemão e ele viveu bem no período em que as guerras estavam acontecendo. Devastação total. A cidade inteira tinha sido destruída. A explosão, que durou apenas 1/1000 de segundo, criou uma bola de fogo mais quente do que a superfície do Sol. Foi como se o próprio Sol tivesse se aproximado da Terra por uma fração de segundo. 3 dias depois, 9 de agosto de 1945, a segunda bomba atômica foi lançada em Nagasaki. Então, no período de guerra, como não dá para tirar o filósofo do seu contexto histórico, isso é inadmissível, ele viu que a tecnologia estava tomando conta muito rápido e que as nossas ações estavam tomando uma ênfase extra-humanas, assim, já. Elas estavam tomando uma dimensão que não tinha se visto antes ainda, no caso da tecnologia, no caso da técnica. E como ele estava presente dentro de estudos de Heidegger, e Heidegger já falava que a técnica, né, a técnica pós-moderna, a tecnologia, ele está dando ênfase até na questão da bomba atômica, na questão do material bélico, que teve uma dimensão, um aumento muito rápido. Ele, em contato com esses estudos de Heidegger, né, que fala que a técnica é quase uma imposição sobre a natureza e que a dimensão do ser humano, o que torna o ser humano humano, que é a vida, começa a entrar em perigo a partir disso. Então Han Jonas, em suas obras, ele sempre discute o que é vida e o que é liberdade. Então eu começo o meu capítulo falando sobre as éticas tradicionais, né? E Han Jonas, ele faz uma crítica a essas éticas tradicionais. De que forma? Porque assim, nos dias de hoje, elas não são mais suficientes. Ele usa esse termo, suficientes, para evitar polêmicas. Não que elas nunca prestaram, não que elas nunca foram aceitas, mas que hoje em dia elas não servem mais. Porque quando muda quando dá um corte na história, quando dá um corte dentro de quando muda mesmo o parâmetro, assim, da história, a linha histórica, exige que novos valores sejam reconstituídos, né? Isso aconteceu da Idade Antiga para a Idade Média, da Idade Média para a Idade Moderna, e da Idade Moderna para a Contemporânea também, né? Porque a ciência avança, a medicina avança, muitas coisas avançam, e é preciso repensar novas éticas, novas políticas, novas moralidades e novas formas
de pensar sobre direitos, deveres e políticas públicas e políticas sociais e tudo mais. Então ele fala assim, éticas tradicionais eram aquelas éticas que eram preocupadas com o homem enquanto em sociedade, né? É aquelas éticas que pensava o homem como um homem político e que ele precisava dessa ética para manter um bem-estar social dentro da sociedade, dentro da cidade, que é a construção mais autêntica do homem, que foi a cidade, né? Ele saiu da natureza, construiu a cidade e para manter essa relação dentro da cidade ele precisava da ética, né? E tem a moral cristã também que ele critica, não na questão que não foi bom e que não serve, mas é que a ética do Ranjanos é focada numa ética para o futuro, né? Uma ética focada nas nossas relações com eu, com o próximo e com o futuro, né? O que nós podemos fazer para manter essas relações autênticas no presente, em que nós podemos cuidar da natureza, né, do meio ambiente, para que futuramente não haja uma ditadura ambiental, que futuramente possa existir vidas assim como existe nos dias de hoje, né? Então ele critica a técnica nessa dimensão, quando a técnica começa a ameaçar o futuro da humanidade, né? Então quando ele viu lá a bomba atômica e houve muitos mortos, ele viu, nossa, a ação do homem ela está passando de alguns limites. E se nós não tomarmos consciência e colocarmos um freio nessas ações, nós poderemos ter um futuro catastrófico, né? Nós podemos ter uma destruição ambiental e as nossas relações, o futuro mesmo não existirá. Então a preocupação dele não é em desconstruir o presente em prol de um futuro. É sim pensar o presente de uma forma em que nós podemos passar esse presente de uma forma autêntica para o futuro. Ou seja, uma forma autêntica no caso de pensar esse futuro como se eu fosse o eu agora, né? Eu sou um homem e quero que esse homem permaneça nas outras espécies e nos outros anos, nos outros períodos históricos também. No caso, eu não estou pensando só em mim, na minha relação com meu amigo, né? Dê a ele o que você quer que dê a você, ou faça o bem se você quer o bem e tudo mais. Não! Você faça o bem porque é o bem que deve ser feito, né? Cuide do meio ambiente porque isso é um direito de todos, né? E isso ele até critica, tá, os ambientalistas fascistas e os utópicos marxistas, que eles desconstroem totalmente a ideia do presente para querer um futuro melhor. Mas ele não, ele está querendo cuidar das nossas ações nos dias de hoje, para que nós possamos transpassar essas ações, esses valores e essa essência que é o ser humano, que é a vida, que é a liberdade, para um âmbito no futuro, né? Para que outras pessoas possam ter isso que nós temos hoje em dia, esses recursos, essa ideia, isso que nos torna seres humanos. Então, como que ele fala que nós podemos consentir sobre uma responsabilidade? Ele fala que nós devemos prever o mal, né? Ele fala da heurística do medo, que você, prevendo o mal, as suas ações se tornam mais responsáveis, né? Se você pensa que tudo aquilo que você age, tudo aquilo que você intervém vai causar algo negativo, você vai pensar duas vezes antes de causar, né? E é plenamente irracional causar o mal, né? Você fala, eu sei que isso pode causar o mal a alguém e que as minhas ações estão afetando a vida de alguém, por mais que eu não conheça a vida, né? Porque hoje nós vivemos uma sociedade muito egoísta e hedonista e por falta às vezes de repensar e pelo fato das nossas relações estarem cada vez mais fáceis, das nossas vidas estão cada vez mais rápidas, mais ágeis, nós paramos de pensar na nossa relação com o outro, na nossa relação com o futuro e na nossa relação com os seres humanos, né? Hoje em dia está cada um pensando no seu próprio eu, né? E nas nossas próprias convicções, e esquece que muitas pessoas estão sendo ameaçadas com nossas ações. Então, o interessante da ética de Han Jonas, a princípio nessa pesquisa que eu fiz, foi exatamente isso, foi numa ética em parceria com o outro e com o futuro, né? E com o meio ambiente. Então, para quem gosta desses temas, são temas muito atuais, estão sendo muito estudados hoje em dia, o grupo de pesquisa de Han Jonas está aumentando cada dia mais, eu recomendo
tanto esse livro aqui, que é o Princípio e Responsabilidade, né, que é a obra máxima dele, quem quiser ir direto à fonte, e tem esse livro aqui, que é da edição de São Camilo, que foi uma organização do Robson dos Santos, Gelson Oliveira, que é o meu orientador, que é professor da PUC, e o Lourenço Zancanarolo. Eles são os organizadores desse livro, e é Ética para uma Civilização Tecnológica em Diálogo com Hans Jonas. E ele traz diversos artigos, né, fazendo paralelos com Foucault, fazendo paralelos com Heidegger, com Hannah Arendt. Então é bem bacana, quem quiser uma introdução ao pensamento dele, é bem bacana. E quem gosta de ética, da temática ética, tem um outro livro muito bom que também é de outros artigos, mas em ética em geral. E inclusive tem um artigo aqui que é também sobre o Hans Jonas, que é sobre as éticas contemporâneas, que é a ética da responsabilidade, que também é do Gelson Oliveira. E esse livro aqui é uma organização do professor César Candiotto, que é da editora Champagnat, aqui é da PUC-PR mesmo. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo dessa videoaula. Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo e o que eu puder ajudar, eu ajudarei. Então é isso aí, muito obrigado, tchau, tchau. Quando a tecnologia e o dinheiro tiverem conquistado o mundo, quando qualquer acontecimento em qualquer lugar e a qualquer tempo se tiver tornado acessível com rapidez, quando se puder assistir em tempo real a um atentado no Ocidente e a um concerto sinfônico no Oriente, quando o tempo significar apenas rapidez online, quando o tempo, como história, houver desaparecido da existência de todos os povos, quando um esportista ou artista de mercado valer como grande homem de um povo, quando as cifras em milhões significarem triunfo, então reviverão como fantasma as seguintes perguntas: para quê? Para onde? E agora? A decadência dos povos já terá ido tão longe que quase não terão mais força de espírito para ver e avaliar a decadência simplesmente como decadência. Essa constatação nada tem a ver com pessimismo cultural, nem tampouco com o otimismo. O obscurecimento do mundo, a destruição da terra, a massificação do homem, a suspeita odiosa contra tudo que é criador e livre, já atingiu tais dimensões que categorias tão pueris como pessimismo e otimismo já haverão de ter se tornado ridículas.